Você sabia que o sucesso financeiro depende de vários fatores comportamentais? Eu terminei recentemente a leitura do livro A Psicologia Financeira, que é um livro muito bom, inclusive está cheio de anotações que eu faço. E hoje eu vou compartilhar com você algumas reflexões que esse livro me trouxe e que eu acho que também são importantes para você que está me ouvindo aí do outro lado. E claro, ainda assim fica a minha sugestão para que você leia o livro, caso você ainda não leu, porque eu tenho certeza que você pode aprender muito com ele. Esse livro, A Psicologia Financeira, é um livro que vai falar sobre finanças, mas de um lado mais comportamental. Você não vai encontrar nesse livro tabelas, números, análises técnicas, comparações. Não é isso que o autor traz. Ele fala de finanças, mas trazendo muito mais para o lado comportamental. Na minha opinião, o nome A Psicologia Financeira foi muito bem escolhido. Ele realmente traz mais essa parte humana quando a gente fala de finanças e que, na minha opinião, é fundamental que a gente entenda. O livro compartilha várias lições, ele fala de muitas coisas, mas a primeira que eu quero compartilhar com vocês, que me trouxe uma reflexão bem importante, é que as pessoas têm experiências de vida diferentes. E quando a gente ouve isso, a gente pode pensar, né, que o que o autor está querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com finanças? Mas se a gente analisa, a gente começa a entender que todos nós temos uma base de educação diferente, nós viemos de famílias diferentes, nós temos experiências de vida totalmente diferentes e moramos em lugares diferentes. Por mais que a gente more no mesmo país, ou no mesmo estado, ou na mesma cidade, por mais próximo que seja de nós, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar pessoas que têm uma condição de vida totalmente diferente da sua. Então, as nossas escolhas, inclusive as escolhas financeiras, são tomadas com base nessas experiências que nós tivemos até hoje. E muitas vezes a gente nem percebe, mas nós continuamos fazendo escolhas, continuamos tomando decisões que são com base naquilo que foi ensinado para nós e que a gente tomou aquilo como certo ou errado sem sequer questionar. A segunda lição que eu quero compartilhar com você, que me fez também refletir, é que a sorte existe. Sim, o autor fala exatamente isso. E essa é uma lição que me fez refletir porque, pelo menos eu, em determinado momento da minha vida, fui levada a acreditar que a sorte não existia. Ouvi isso várias vezes e entendi isso, tomei isso como verdade. Depois da leitura desse livro, isso me fez mudar de opinião. Me fez entender que sim, a sorte de fato existe, só que eu não posso ficar contando com ela para resolver a minha vida. Isso me fez refletir que a sorte existe e que nem todo sucesso é fruto do trabalho duro, ou tão duro quanto a gente possa imaginar, e nem todo fracasso ou pobreza, trazendo para a questão financeira, é fruto da preguiça. Eu vejo, por exemplo, que eu tive sorte de ter nascido em um país onde, apesar de tudo, como mulher, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso votar, eu posso sonhar e correr atrás de sonhos, eu posso sim buscar uma vida melhor para mim todos os dias e para minha família. Eu tive acesso a uma educação pública, mas tive acesso à educação, eu sempre fui incentivada a estudar. Hoje a gente sabe que nós temos uma cultura onde nós podemos escolher as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu tive a sorte de nascer em uma família simples, mas que conseguiu me passar valores pessoais que o dinheiro não compra. E tenho a sorte, inclusive, de poder viver em uma época onde a tecnologia está avançada a tal ponto de trazer para nós algumas facilidades. Como essa, por exemplo, de poder gravar um vídeo para você que talvez esteja me ouvindo aí da sua casa, no ônibus, ou seja lá de onde for. E eu entendo que esse é o papel da sorte, porque não estava sob o meu poder de decisão escolher qual país eu ia nascer, qual família eu ia ter quando fosse nascer, qual seria a educação que seria passada para mim quando eu era uma criança e não tinha sequer a capacidade de escolher por mim mesma, de decidir por mim mesma. E se eu tivesse nascido em um país diferente, com uma cultura diferente, tivesse uma família diferente, eu com certeza seria uma pessoa diferente de quem eu sou hoje. Se seria melhor ou pior, eu não sei. Teria as duas possibilidades, mas eu seria diferente do que eu sou hoje. Então eu entendo que é esse o papel da sorte ou da falta dela na nossa vida. A sorte ou o azar cuidam daquilo que nós não temos escolha. E a gente vai ter que lidar com isso de qualquer forma. Então, depois desse livro, eu tive essa reflexão. Eu entendi que sim, a sorte existe e tem vários fatores na minha vida que eu tive sorte.
E esses são alguns pontos que eu trouxe para vocês. E que isso foi uma das coisas que fez eu mudar de opinião, porque até pouco tempo eu acreditava que a sorte não existia. E agora eu entendo que sim, a sorte existe, só que eu não preciso e nem posso ficar contando com ela para resolver a minha vida. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o autor fala que nós precisamos saber o que é suficiente para nós. No terceiro capítulo do livro, o autor fala que nada é suficiente para a maioria das pessoas. E nós precisamos entender o que é suficiente para nós, porque senão nós entramos num ciclo de ganância e por conta da ganância a gente pode colocar tudo a perder. Quando nós sabemos o que é suficiente para nós, a gente começa a entender que nós temos a escolha, nós temos o poder de decidir, inclusive deixar de comprar alguma coisa, muitas vezes não porque não temos dinheiro, mas porque aquilo não é necessário de fato para nós, não vai fazer diferença. O autor inclusive explica que o suficiente não é pouco, não é igual à escassez. E que quando você tem um sentimento de ganância, de uma coisa que é insaciável para você, você tem um risco muito grande de colocar tudo a perder, inclusive perder aquilo que você trabalhou talvez a vida inteira para conseguir conquistar. Eu penso que a gente precisa ser ambicioso e inconformado. Eu não vejo nada de errado na gente querer ter uma vida melhor e não se acomodar talvez com algumas condições de vida que nós temos. Eu acho que ser inconformado é uma coisa boa, só que nós não podemos confundir entender o suficiente, querer o suficiente para nossa vida com o conformismo. E não podemos confundir a ambição com a ganância, porque quanto mais ganancioso você é, quando nada é suficiente para você, mais chances você tem de perder tudo aquilo que você talvez lutou a vida inteira para conquistar. A quarta lição que eu acho muito importante, que eu quero compartilhar com vocês, é que o autor explica que ficar rico e permanecer rico são coisas totalmente diferentes. O autor explica que para você ganhar dinheiro e para você se manter com dinheiro, exige coisas diferentes. Para você ganhar dinheiro, vai ser necessário que você se exponha mais, que você seja otimista e que você se arrisca mais, como por exemplo é o caso de quem empreende, quem decide ter o seu próprio negócio. Agora, para você se manter com dinheiro, depois que você já ganha uma grana e você consiga se manter com aquele dinheiro e até fazer um pouco mais, vai exigir que você tenha humildade, cautela e medo de perder aquilo que você já conquistou. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Totalmente o contrário, principalmente se a pessoa tem um aumento de salário. Ao invés da pessoa se manter no mesmo padrão de vida quando ela tem um aumento de salário e usar essa diferença para poder construir um patrimônio, o que ela faz é aumentar também o seu padrão de vida. Ou até fazer uma nova parcela com o mesmo valor desse aumento, porque agora ela pode comprar alguma coisa. E um outro exemplo disso é quando alguém ganha um bom dinheiro, por exemplo, ganha em algum jogo ou, sei lá, recebe alguma bonificação, alguma coisa do seu trabalho. Ao invés de ela pensar, poxa, eu vou guardar esse dinheiro, vou destinar para algum objetivo específico, o que ela faz? Vai lá e compra coisas que talvez ela nem estava precisando comprar. O autor fala uma coisa que eu gostei muito. Ele diz que a gente precisa saber sobreviver no jogo do dinheiro. Não adianta você querer ganhar muito dinheiro se você não sabe administrar o pouco que você tem. Uma outra lição que esse livro traz e que eu achei muito boa e que eu acho que é fundamental que você pare para pensar nisso também, é você usar o seu dinheiro para comprar tempo e liberdade. Muitas pessoas têm esses questionamentos. Pergunta se o dinheiro compra amor, se compra atenção, se traz felicidade. E o autor desse livro traz que o dinheiro compra tempo e liberdade. E ele fala muito nesse capítulo sobre reserva financeira. O autor fala que, por exemplo, quem tem reserva financeira pode não aceitar qualquer tipo de emprego após uma demissão. Ter uma reserva financeira permite que a pessoa possa cuidar da sua saúde sem se preocupar se o básico vai estar faltando na sua casa. Permite também que você talvez possa trocar de emprego e aceitar talvez até um outro emprego que pague um pouco menos para você, mas que seja mais próximo da sua casa e traga mais qualidade de vida para você. Ou até, se você decidir empreender, ter uma reserva financeira pode permitir que você tenha tempo suficiente para dar vida ao seu negócio. O autor fala nesse livro que ter controle sobre o seu próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. E aqui fica uma reflexão para você. O que você tem comprado com o seu dinheiro? Você tem usado o seu dinheiro para construir patrimônio e para comprar tempo e liberdade? Ou você está usando somente para comprar coisas e talvez até tenha dívidas de coisas que você está pagando que talvez você nem precisava? A sexta lição que eu quero trazer para você desse livro é que você vai mudar.
Sim, o autor fala sobre isso. E é importante sim a gente pensar no longo prazo, mas a gente precisa estar ciente de que os nossos gostos e as nossas opiniões vão mudar ao longo do tempo. Você já deve ter mudado de gostos e opiniões até aqui e com certeza vai mudar muita coisa até o final da sua vida. Então a gente precisa estar ciente disso e entender que está tudo bem. Você talvez não querer mais hoje aquilo que você queria muito há alguns anos atrás. E isso é importante da gente falar porque tem algumas pessoas que hoje estão presas em algumas decisões que foram tomadas lá atrás, num tempo onde aquilo fazia sentido, mas que hoje já não traz mais felicidade para ela. Inclusive, essas decisões podem também estar afetando a sua vida financeira. Nós temos vários casos. Tem pessoas que estão insatisfeitas com a profissão que estão hoje, mas às vezes essa profissão foi escolhida há anos atrás, mas ela está presa a essa decisão e não consegue mudar. Tem pessoas que compraram casa ou apartamento muito cedo e que hoje isso afeta de alguma forma não só a sua felicidade, mas também a sua vida financeira por vários motivos. Às vezes a família cresceu e aquilo já não faz mais sentido para aquela pessoa e ela fica na dúvida se muda ou não. Então a gente precisa entender que está tudo bem a gente mudar, porque os nossos gostos e opiniões mudam e que está tudo bem você não querer mais aquilo que um dia você já quis muito. E a última lição que eu quero trazer para vocês, que na minha opinião é uma das melhores desse livro, é que você precisa tomar cuidado com dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Na minha opinião, essa é uma das lições mais valiosas que a gente pode aprender na nossa vida e por isso eu fiz questão de trazer ela nesse vídeo. O autor fala isso quando se refere a investimentos, mas eu penso que isso também se aplica a consumo e a finanças pessoais. O autor basicamente fala que se você, por exemplo, tem um perfil mais conservador e ouve conselhos de uma pessoa que é mais arrojada, uma pessoa que pode arriscar mais ou tem um perfil de arriscar mais em investimentos, se você for seguir os conselhos dessa pessoa, essa pessoa joga um jogo diferente do seu. Então você que é mais conservador tem muitas chances de correr riscos que você não estava disposto a correr e acabar se arrependendo dos investimentos que você fez. Mas além dos investimentos, eu percebo que isso tem que ser aplicado também em outras áreas da vida. Nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós seguimos. Às vezes, a gente começa a ouvir conselhos de pessoas que estão incentivando a gente a comprar determinado produto, a colocar o nosso dinheiro em determinado jogo de aposta, a fazer sei lá o que com o nosso dinheiro. Mas a gente não para pensar que os nossos objetivos são diferentes daquela pessoa, que a nossa realidade é diferente. Talvez aquela pessoa esteja jogando um jogo diferente do seu. Talvez o seu jogo atual seja sair das dívidas. Talvez seja isso que você está buscando para a sua vida hoje. Mas você fica parando para ouvir pessoas que vão incentivar você a gastar o seu dinheiro, a perder dinheiro em jogos de apostas. E talvez para a pessoa que está incentivando isso, para ela não faça diferença, afinal de contas não é o dinheiro dela que está em jogo. Mas e para você? Qual que é o teu objetivo hoje? Qual é o jogo que você está jogando? Enfim, gente, eu trouxe nesse vídeo um resumo das principais lições do livro A Psicologia Financeira, lições que, na minha opinião, são fundamentais que todo mundo saiba e que, inclusive, me fizeram mudar de opinião sobre alguns assuntos. Fica também já uma sugestão de leitura para vocês. Se você ainda não leu o livro A Psicologia Financeira e está procurando uma dica de leitura, fica aí a minha indicação de livro para vocês no vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários qual dessas lições você achou que vai fazer mais sentido para você começar a aplicar a partir de hoje na sua vida. Deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!